Bem-vindos a mais um podcast Face a Face Videocast, um canal dedicado aos profissionais da área de saúde, para trazer muito assunto bacana e com muito conhecimento para a comunidade em geral. Hoje nós vamos receber aqui o Eric, estudantiário, fantástico, acadêmico de odontologia, recém-formado, né, Eric? Recém-concluído o curso e é um empreendedor nato na área de tecnologia digital. Antes da gente começar, eu peço para vocês assinarem aqui o canal para ajudar na nossa divulgação. Ative o sininho de comunicado que toda semana nós vamos ter um episódio novo publicado no nosso canal. Muito bom, Eric. Bom dia, obrigado por ter vindo. Eric, 50 mil seguidores no Instagram, já uma rotina de bastante tempo nessa área. Conta um pouco para a gente como é que isso começou. Com certeza. Eu quero agradecer, primeiro o convite do senhor, uma grande responsabilidade estar aqui, participando desse podcast, face a face, e ficar bem feliz ainda mais em poder contar a minha história, Primeira vez que eu estou fazendo isso. Então vamos lá. Tudo começou, na faculdade. Eu estudei na UNP, na Universidade de Potiguar. E aí no começo da faculdade eu não queria odontologia, eu queria medicina. Então no meu primeiro ano eu fazia faculdade e conciliava com 3 cursinhos. E aí era uma rotina muito exaustiva, não consegui passar naquele ano para medicina, então no segundo ano decidi continuar na odontologia. Eu sempre tive uma base familiar muito forte, morei sempre em Natal com a minha tia, que é da faculdade, professora da UFRN, e ela falou, se você vai continuar em odontologia, então se dedique para ser o melhor. Só falou isso. Ou não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou vai fazer o cursinho para se dedicar mais um ano para medicina, ou vai fazer só odontologia. E naquele ano eu fiquei pensando assim, vou continuar na odontologia, não estou pagando nada, sou bolsista ProUni, 100%, vou me dar a oportunidade de encarar essa área, a odontologia. Até então vivia uma bolha, pensava que medicina era o mundo, E aí continuei na faculdade, naquele ano me dediquei para ser o melhor. Então entrei para a monitoria da anatomia, do corpo completo, e também comecei a criar o meu Instagram. Disse, vou criar um Instagram, vlog do estudante. Isso foi que ano? Foi em 2018. 2018. Mas não, vou criar o Instagram, vai ser o vlog do estudante. Não queria atrelar o nome à odontologia, por isso que o nome é estudantiário. Porque eu pensei que nesse tempo eu iria para a medicina. Então não vou criar alguma coisa ligada à odontologia. Vou criar uma palavra que me represente como estudante. Então vou ser sempre estudante. Aí criei o vlog do estudante, depois passou um tempo, aí eu disse, eu quero criar alguma coisa inovadora. Porque eu queria criar um Instagram, não queria ser mais um na rede social. Então eu criei o estudantiário, na época eu peguei um papel, eu lembro como hoje, estava na biblioteca e comecei a escrever várias palavras. Então eu colocava rotina do estudante, diário do estudante. Aí eu disse, não, vou criar uma palavra nova que não tenha no Google, que alguém quando pesquise já vá direto para mim. Então se você clicar lá no Google e colocar estudantiário, vai aparecer só eu, entendeu? Então já queria ser diferente, não queria ser mais um. Se for para ficar, se for para ser, tem que ser diferente. Isso era algo como o diário do estudante. Aí eu peguei e coloquei estudantiário, Diário do estudante. Então o Instagram naquela época foi como uma coisa que me fez me aproximar mais do público da odontologia. Como eu já comecei a nichar, colocava alguns conteúdos da odonto, então começou a chegar a galera da odontologia. Aí como foi que eu comecei a crescer no Instagram? Eu criava conteúdo naquela época para os professores da faculdade da UNP. Então, eu criava conteúdo sobre materiais dentários. Se for entrar no meu Instagram, tem vários conteúdos lá. Sabe aqueles conteúdos bem massivos, assim, 3 minutos, que hoje em dia no Instagram, com a presença do Reels, é um conteúdo mais rápido, Mas tem lá aquele conteúdo que faz parte da minha trajetória. Então, eu criava conteúdo manipulando cimento, entendeu? Manipulando algum material. Então, os professores levavam esse material para as aulas e diziam, se você quer saber mais, se você quer ter esse conteúdo, acesse o Instagram de Eric, estudantiário. Então, comecei a ser conhecido na faculdade. Meus amigos, meus professores. No começo, é interessante que no começo eu não queria que as pessoas descobrissem que eu tinha Instagram. Então, até então não aparecia na minha rede social. Era só
aquele conteúdo sem estar com a minha cara ali, minha face. Não tinha um rosto, era um Não conteúdo que as pessoas acessavam, mas elas não linkavam isso com você, com a pessoa do Eric. Aí por que eu fazia assim? Como eu estava lá, né, na minha sala, eu não queria que as pessoas conhecessem eu como o cara do Instagram. Assim, eu queria ter uma representatividade diferente. Também eu tinha vergonha, assim, não era uma vergonha, tipo assim, um medo de as pessoas pensarem que eu estava querendo me sobressair através do meu Instagram, entendeu? Ganhar vantagens. Deixa eu te interromper um pouquinho, que você tocou num assunto muito importante. É indubitável o poder e o valor da mídia social hoje em dia, inclusive no posicionamento profissional. Mas muitos ainda têm essa ideia que você teve na época, eu tive e muita gente tem, de talvez ficar um pouco receoso desse tipo de comentário, do que as pessoas pensam. No seu caso, como é que você venceu essa barreira? Como que você chegou e falou assim, eu tô sentindo, mas não importa, eu vou adiante. Teve alguma coisa em específico ou você só decidiu tocar o projeto? Pronto. Aí, quando eu tenho muito receio, assim, das pessoas quererem pensar que eu estava querendo criar vantagem da sala, entendeu? O blogueiro da turma, então os professores vão ter um olhar diferente. Aí eu não aparecia. Até então, foram 2 colegas da sala e uma professora que ela descobriu que eu tinha Instagram. E aí ela mandou meu Instagram para o grupo dos professores. Já tinha conhecido meu conteúdo e tal. Aí pronto, naquele dia todos os professores da UNP me seguiram. Todos. Que bacana. E aí os professores começaram a motivar, não, vamos fazer um conteúdo, vamos gravar aqui, vamos gravar um conteúdo sobre a prótese, entendeu? E eu fui gravando. Aí eu comecei a entrar em equipes de professores que realizavam cursos e eu comecei a ter essa imersão. Então eu comecei a ganhar meu primeiro curso gratuito. Até então eu não paguei, né, nenhum curso durante essa formação da graduação. Eu sempre recebia alguma bolsa, entendeu? Sim. Nada mais que justo, porque é um trabalho feito, você recebe alguma coisa. Você atuava como um divulgador daquele curso? Isso. De um certo modo, porque as pessoas te acessavam, ficavam sabendo, e muito provavelmente isso é quase que não chega a ser um dropshipping, mas na época era um canal de você apresentar, você expunha aquele curso por meio da rede social dele e você tinha essa recompensa, e nada mais do que justo. Com certeza. Aí, continuando a trajetória, né? Na UNP eu cresci bastante na rede social, com os professores, comecei a crescer lá. E em 2019 eu recebi o convite, eu já estava com mais de 10 mil seguidores. Então eu recebi o convite para participar de um programa que chama-se Programa Creators, que é um programa da Dental Speed. Dental Speed é uma empresa gigante, né, no mercado de materiais de odontologia. E aí ela chegou com tudo para mim. E quando a Dental Speed chegou, ela acabou abrindo um portfólio, entendeu? Oportunidades para outras empresas. E aí, quando a Dental Speed produzindo conteúdo mensalmente com a equipe muito boa de marketing que eles têm, eu comecei a crescer mais nas redes sociais. E aí, nessa fase que a Dental Speed entrou, foi a fase que eu consegui o reingresso para o UFRN. Então, na UNP eu sempre me dediquei a projetos, às ligas, a tudo, mas eu tinha um desejo pessoal, como um rapaz do interior que tem, eu sempre quis entrar para a federal. Então eu pensei o seguinte, não, eu estou na UNP, estou como bolsista do ProUni 100%, mas eu queria muito fazer uma imersão na pesquisa. Então já tinha esse olhar, já queria por desejo pessoal mesmo ir ser federal na UFRN mesmo. Então tentei a prova de reingresso, consegui passar para o reingresso. Eram 4 vagas, para minha alegria eu consegui passar, né? E consegui em primeiro lugar para entrar para a UFRN. Quando eu cheguei para a UFRN, eu já cheguei conhecido. Então foi o melhor momento, porque eu também tinha receio de mudar de turma. Eu estava no 7º período na UNP. Então você já conseguiu seu reingresso numa fase mais tardia, Isso. Né? Você já estava no 7º período, que vale mais ou menos 3 anos de curso você já tinha feito. Aí eu tive que voltar para o 5º período para compensar a carga horária. E aí quando eu cheguei na faculdade também, veio de volta, sabe aquele medo? Será que vão me reconhecer como um blogueiro, entendeu? Como é que vai ser a minha visão lá? Também tinha um receio. Então eu cheguei bem caladinho e tal. Mas aí eu cheguei, os professores já me conheciam, então não cheguei de paraquedas, as pessoas já conheciam quem era eu. E eu sempre tive preocupação em passar no Instagram, não uma visão que eu sou um criador de conteúdo, que eu sou um influenciador, mas que eu sou um influenciador, antes de tudo eu sou um acadêmico. Então, como acadêmico, eu tenho que ter compromisso com a faculdade.
Então, na UNP eu participei de várias ligas. Durante a minha trajetória acadêmica, né, eu tentei conciliar com uma coisa muito difícil para mim, é conciliar a rede social com a minha vida acadêmica. Ainda mais quando eu transferi para a UFRN, que a carga horária duplicou muito. Então, eu sempre fui. Eu fui embaixador de turma, que na UNP chama embaixador, que é líder de turma. Fiz parte de liga acadêmica. Fui monitor de anatomia 2 anos na UNP. Sou da iniciação científica na próxima UFRN. Faço parte de projeto de extensão. Que é até uma mensagem assim para deixar aqui que a rede social ela sempre tem que ser vista como algo complementar. Porque, antes de tudo, a pessoa tem que saber quem é o professor José Sandro. O que ele contribui para a ciência, por exemplo, como o senhor professor, entendeu? E isso muito bem colocado ajuda também a quebrar um pouco o preconceito. Eu vou chamar de preconceito, talvez tenha um termo mais adequado, sobre quem faz esse tipo de iniciativa. E como também você mencionou, olha, para eu poder criar conteúdo de alta qualidade nesse ambiente, que é um ambiente acadêmico, não tem como você criar esse conteúdo se você não for um estudioso. Não é? Para você mesmo que você vai fazer um vídeo sobre um procedimento, falando aqui em termos gerais, né, para quem não é dentista, odontologia tem muito procedimento de você preparar um material. Então você imagina para você criar mesmo um vídeo de 30 segundos, 60 segundos, se você não tiver o domínio ali da teoria, você não vai conseguir fazer isso de modo adequado e pode ser um tiro no pé, porque a partir do momento que você publica ou você está crescendo o seu alcance, você já tem um grande alcance, se você publica uma informação que ela não é muito precisa, aquilo vai depor contra a sua publicação. Então, para que não fique essa ideia, né, de quem cria o conteúdo, não está estudando, passa a maior parte do tempo fazer aquilo, negativo. Isso não é verdade. Com certeza. Durante a minha produção de conteúdo, quem me acompanha desde o começo do Instagram sabe que eu passei por várias fases. Então, lá no começo eu tinha um conteúdo mais massivo, bem teórico, então sempre postei meus resumos. Depois entrei com a parte de vídeo, sabe, manipulação de materiais, como eu falei. Aí a responsabilidade só aumenta. Porque hoje eu entro no meu Instagram, se eu for ver quem me segue, tem vários professores que me seguem, não só do Brasil, como de fora. Então, recebo mensagem de professores de Coimbra, de professores de outros cantos, sabe assim, que eu fico... Meu amigo, essa rede social ela tem um alcance muito bom. E não só alcance de pessoas em geral, não, é um público da odontologia, são profissionais e são professores. Então, os professores estão de olho ali no que eu publico. Então, cada vez mais, essa responsabilidade aumenta, entendeu? Então, na qualidade do conteúdo, não colocar conteúdo que não tem uma referência, entendeu? Então, por ter uma vivência acadêmica bem formada, então tenho que colocar um conteúdo com referência, saber o que eu estou falando. Porque se eu colocar alguma besteira, a rede social é isso. Eu estou lá em cima. Se eu colocar alguma besteira, eu também sou cancelado. Então, essa é a minha preocupação hoje. Tenho passado por algumas fases, né? Essa fase agora de finalização, né? Estou já no fim, já para formar, que eu formo agora em junho. Então, várias fases me acompanham durante a rede social. Então, essa fase agora é a fase da transição. Não vou mais ser um acadêmico, vou ser um profissional. Então, a responsabilidade dela duplica. Ela vai muito além, porque quando a gente sai da universidade e começa a trabalhar, tem uma chave que muda, que poucas pessoas talvez não se atentem. Nós passamos a ser responsável do ponto de vista civil e penal. Algo que nós possamos fazer, e aí voltando para o paciente, né? Pessoas que nos procuram com necessidades. Então, se eu executo, se eu faço alguma coisa, se eu falo alguma coisa que alguém replica e que aquilo não tem uma fundamentação científica bem documentada, ele pode causar, claro que um dano em alguém, e aí, além do cancelamento, que no âmbito da mídia social é terrível, mas você tem uma repercussão direta sobre o seu paciente, que isso também pode ser preocupante no seguinte sentido. Mas eu também te acompanho, eu vejo muitas suas publicações, e eu mesmo, eu digo por mim, eu fui um adepto tardio, né? Estávamos conversando aqui antes de começar. Existe sim um histórico de gerações que é diferente, né? Quem
na minha época que me formei há quase 30 anos, naquela época não existia nem internet ainda. Quando eu me formei, praticamente estava iniciando a internet, né, no mundo todo. Então, as coisas evoluíram e hoje você tem, inclusive do ponto de vista da formação, muitas pessoas que procuram redes de streaming para aprendizado, né? Você tem o YouTube, talvez o mais conhecido de um modo geral, mas você tem vários podcasts, você tem seminários hoje que são transmitidos ao vivo ou gravados no mundo todo e que você pode ter acesso. Então, do ponto de vista da formação do profissional, e eu acredito que na maioria absoluta das profissões já está com isso bem sedimentado, né? Então, a pessoa que está na sua posição de gerar esse conteúdo também vai se adaptando. Por exemplo, hoje o que você faz comparado com o que você fazia, por exemplo, há 4 anos? Você mesmo acha que está diferente? O que você foca hoje que no passado você não fazia? Com certeza. Em relação à rede social, à produção de conteúdo, Exato. hoje, como falei, né, são várias fases. Então, no começo da minha faculdade, eu sempre colocava um conteúdo bem mais teórico, bem mais segmentado, porque eu tinha um público lá que estava me acompanhando junto e eu colocava, tipo, os presenciais, que é anatomia, bioquímica. Então, sempre, na minha rede social, eu sempre postei a minha rotina. Então, fui avançando. O avanço da minha rede social, ela segue o avanço da minha rotina, que é diário do estudante. Então, foi avançando de acordo com meu avanço na faculdade. Então, hoje eu posto, por exemplo, dicas clínicas, eu posto curiosidade da odontologia, eu posto algum produto que lançou no mercado, entendeu? Porque, como minha trajetória, eu tenho que acompanhar também o meu avanço. Então, se eu posto um conteúdo que eu postava lá no início do período, não dá certo. Não faz mais sentido. E do entendeu? mesmo modo que se você fosse arriscar apostar algo que você ainda não tinha passado por aquilo, você poderia cair numa armadilha, né? Acho que isso não é natural. Se for entrar no meu Instagram hoje, sabe que eu estou vivendo uma fase um pouco complicada para mim, que é essa parte da transição. Eu vou completar agora 7 anos de graduação. Então eu estou com muita expectativa para o mercado de trabalho. E não é fácil você ter uma trajetória dessa que eu quis medicina, entrei para odontologia e depois aguentar 7 anos de graduação. Não foi uma fase ruim, foi uma fase muito boa. E eu escolhi fazer isso, né? Cada um tem a vida que merece. Eu escolhi essa trajetória. Eu poderia estar formado agora, mas escolhi fazer reingresso, aumentei ainda mais meu alcance, conheci mais professores como o senhor, por exemplo. E então foi a vida que eu escolhi. Mas não é fácil você sair de uma vida que eu estou há 7 anos e eu já ir para o mercado de trabalho. Essa parte dessa transição, ela é muito complicada, entendeu? Eu estou vivenciando isso. Eu vou sair de uma casa como FRN e vou ser solto assim para o mercado de trabalho. Eu acho que cada um tem essa transição e tipo vive da melhor forma. Então eu tô no meu Instagram, se for entrar hoje, eu estou postando muito conteúdo motivacional. Eu postei até um conteúdo motivacional que ele fala sobre a minha trajetória, né? E esse conteúdo ele está com mais de 600 mil de alcance. Então é uma fase que eu estou vivendo, sabe assim, você tirar a sua roupa da graduação e você vestir a roupa de forma de profissional. É essa transição agora. Essa transição, ela é comum, essas dúvidas, né? Talvez por isso você tenha lá 600 mil visualizações, porque é uma fase que a maioria das pessoas passa de uma maneira bastante impactante. Talvez não aquele que já tenha um histórico familiar, o pai ou a mãe ou alguém da família que já esteja inserido na profissão e a pessoa já no último ano da faculdade já começa a fazer ali um estágio e então essa transição é mais tranquila porque ela termina o curso e ela tem convicção de que ela vai começar a trabalhar. Mas para muitos essa não é uma realidade. Então você termina o curso, você olha para um lado, você olha para o outro e você fala, e agora? Ah, mas vai fazer uma especialização. Ok, eu vou fazer uma especialização, mas quando eu vou começar a trabalhar? Justo. Quando eu vou começar a fazer isso? Eu me lembro, quando eu terminei o meu curso no longínquo, 1994, acho que você não era nem nascido, né?
94. E eu terminei minha graduação e eu sempre quis fazer cirurgia. E na época não existiam programas de formação em cirurgia aqui na região. Se eu não me engano, havia um em Recife e talvez um em Fortaleza, mas eu queria ir para São Paulo, porque era um grande centro e eu sabia que indo para lá eu ia ter a oportunidade de aprender coisas que eu gostaria, o que eu queria naquela época. Então, eu comecei a trabalhar no consultório depois de 6 anos de formado, porque eu passei os 6 anos seguintes fazendo primeiro residência, 4 anos de programa de residência, depois entrei no programa de mestrado na Faculdade de Medicina da USP, e daí eu volto para Natal. Quando eu volto para Natal no ano 2000, foi quando eu comecei a procurar, e do mesmo jeito, você chega e fica olhando, mas as coisas elas vão acontecendo. E se serve para você de alguma motivação, para alguém já com o seu conhecimento, com a sua rede de relacionamento, isso não há de ser um problema. Mas é até um ponto importante isso, que as pessoas falam, você tem Instagram, você tem muito alcance, mas eu não encaro assim que eu tenho uma vantagem. Por exemplo, as pessoas podem até dizer, não, você tem um ponto a mais no mercado de trabalho. Mas, professor, eu como Eric, o Instagram para mim não vai me levar para o mercado de trabalho. Eu tenho essa convicção. Eu acho que o que vai me levar para ser um bom profissional é eu sentar no mocho, fazer meu serviço bem feito e o resto é consequência. Sem dúvida. Eu digo no sentido que você, ao longo desses anos, tudo que você produziu, ele agregou no seu conhecimento. Então, a sua bagagem ela já é maior. Então, é claro que eu discuti aqui. Eu fiz aqui um podcast logo no início. O podcast é novo, foi um projeto que a gente começou o ano passado, até porque eu não gostava muito do Instagram, de ficar fazendo vídeo no Instagram. Foi um podcast que eu posso falar mais à vontade. E eu fiz um pequeno, 15, 20 minutos, comentando sobre isso. Como é difícil, muitas vezes, para você se inserir, porque a odontologia é uma profissão muito focada na iniciativa privada. E tudo aquilo que é focado na iniciativa privada depende um pouco da característica empreendedora. Hoje um termo muito atual. Então, não é um curso que você termina e tem lá várias oportunidades de concurso público, por exemplo. Não é. Então, o dentista, por natureza, ele tem que empreender. E você tem uma base de empreendedorismo forte, né? Então, falando nesse sentido que eu acredito também que você vai ter um bom desenvolvimento. Agora, vamos aproveitar isso e falar um pouco. Você hoje, eu estou vendo que você participa, você tem algumas parcerias que evoluíram dessa sua ação na mídia social. O que você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Quer que eu fale logo antes? Né? Fique à vontade. Falar como que eu despertei em ganhar dinheiro pela rede social. É um ponto bem importante. Eu estava saindo da UFRN e fui para o Midway almoçar e entrei na Saraiva. E encontrei um livro lá da Júlia Munhoz que falava assim, Instagram para negócios. Aí eu peguei lá, sentei, aí ela começou a falar comigo assim, eu lendo o livro, você tem um Instagram, você tem 100 pessoas, você pode multiplicar isso para 100 mil pessoas pela rede de compartilhamento. O que você está postando no seu Instagram está dando um retorno financeiro? Aí eu fiz, cara, eu preciso ganhar dinheiro com o meu Instagram? Então eu peguei, comprei o livro, comecei a ler e ela foi plantando semente do Instagram para negócio. Então hoje eu vejo o Instagram não só como uma ferramenta para criação de conteúdo, mas para um negócio para ganhar dinheiro. Sim. Então eu comecei a pesquisar as plataformas. Eu sou uma pessoa assim, eu sou sagitariano, sou muito rápido, então no mesmo dia que eu peguei o livro, eu já comecei a escrever um e-book sobre anatomia de cabeça e pescoço. E eu passei a semana todinha planejando esse livro, esse e-book para o meu público, né, acadêmico, um resumo, que são pranchetas, onde você escreve, você vai fixando o conteúdo, a melhor estratégia de fixação, que é você escrever o conteúdo e você colorir ele. E aí eu conheci a plataforma Hotmart e comecei a colocar meu e-book lá. Eu vou vender meu e-book, a plataforma é 20% que eles pegam para eles.
Aí, hoje o e-book eu consigo lucrar a cada venda R$17. Eu fiz, se eu vender um e-book por um por dia, R$17, eu consigo almoçar e tomar meu café, né? Aí eu comecei a pensar... Isso aqui é pragmatismo, né? Vendo, tomo café e almoço. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu fiz, cara, eu vou usar meu Instagram para ganhar dinheiro agora. Aí eu coloquei meu e-book na anatomia, depois coloquei um de clareamento. Hoje o que mais vende é anatomia de cabeça e pescoço. E aí é isso. Se você tem um Instagram hoje e você não ganha dinheiro através dele, pra mim é uma perca de tempo. Entendeu? Então você tem que pegar. Hoje eu vejo o Instagram como um negócio. Então até então eu tinha também duas contas. Tinha o meu Instagram, que era o estudantiário, e tinha meu Instagram pessoal. Então eu deixei até meu Instagram de lado, pessoal, porque eu disse, eu vou ficar postando minha vida aqui, gastando minha energia. Não, vou postar nesse porque tá me dando um retorno. E aí é isso, falando sobre as parcerias agora, eu ganho através do Instagram, né, através das minhas vendas dos meus e-books. Não é uma coisa assim, esse mês eu vou viver disso. Não é. É uma coisa complementar, é um hobby. Sim. Mas aí, através de parcerias com permutas, eu consigo expandir ainda mais meu Instagram, meu portfólio, conseguir alguns produtos para usar no meu dia a dia da faculdade. Então, uma coisa que transformou minha vida foi o Instagram no meu dia a dia clínico na faculdade, porque os materiais de odontologia são caríssimos. Sim. Então, eu lembro como hoje a minha primeira lista deu uns 5 mil e pouco, que é a lista de dentística. E não é fácil para quem está nessa fase. Não é fácil. Disponibilizar esse dinheiro. Hoje eu tenho 3 kits acadêmicos. Então eu tenho o luxo de deixar um kit na faculdade, um no curso, e ainda deixar um em casa de stand-by, se precisar, entendeu? Então eu consegui através de parcerias. Lupa, por exemplo, eu consegui agora através de um projeto. Então eu sou uma pessoa assim, vou fazer uma parceria. Então eu sou uma pessoa muito responsável a ponto de dizer assim, não, você vai me entregar nisso. Então quando eu recebo o produto, eu já fico muito preocupado no retorno, entendeu? Que é uma coisa assim, não é só você receber, você tem que dar um retorno para a empresa. Sim. São parcerias que chegam para abraçar você e que dá o quê? Dá credibilidade ao seu conteúdo. Então você segue nesse caminho mais motivado, entendeu? É como se fosse um gás de motivação. Não só as parcerias, como também outro ponto agora que eu quero falar, é sobre conhecer outras histórias e saber que a pessoa diz assim, continue, porque você serve como uma dose motivacional diária para mim. Então, eu recebo várias mensagens. Se eu abrir meu Instagram aqui, tem mensagens que eu não consigo nem ler, porque ficam na solicitação. Então, tem mensagem de mães. Meu filho te acompanha, você tem feito a diferença na vida dele, entendeu? Pessoas, eu não queria mais odontologia, mas agora estou vendo seu Instagram, eu vou continuar agora na odontologia, não vou desistir, continue postando. Então, já passou na minha mente, durante essa trajetória, de manter o Instagram, que não é fácil você postar direto, você ter um conteúdo ali na sua cabeça, assim, pensando várias ideias, não é fácil. Então já passou pela minha mente assim, não, vou desativar isso, vou deixar isso para trás, entendeu? Aí se eu falar, por que você vai passar por isso? Porque são picos de ansiedade, porque você trabalhar com rede social é isso. Então, como eu tenho muita responsabilidade no meu conteúdo, eu fico pensando assim, eu vou continuar isso para quê? Entendeu? Qual vai ser o meu retorno? Aí meu retorno é parcerias que me ajudam no meu dia a dia, na faculdade, são pessoas que me acompanham e eu motivo elas diariamente. Então isso me prende ainda, a rede social, entendeu? Entendi. Porque quem vive de rede social sabe que dá um dia, assim, uma semana e você, não, eu não quero postar, entendeu? É a exposição. Eu acho que hoje eu sou realmente uma pessoa muito exposta, entendeu? Então isso acaba, às vezes, mexendo comigo. Então tem dia que eu não quero me expor, mas é necessário, entendeu? Porque eu tenho vários projetos. Eu vejo o Instagram, eu acompanho alguns colegas, inclusive do exterior também. E eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Existem alguns Instagrams hoje sobre, por exemplo, fotografia odontológica. Você vê que nitidamente é um assunto que muita gente gosta, que procura por informação e por oportunidades. Então, no ramo negócio e oportunidades, como você menciona, o Instagram vai continuar tendo esse papel. Eu entendo você no sentido da exposição, ou ter que fazer isso todo dia, porque também é verdade, quando você inicia a sua fase mais profissional, que você tem que lidar com consultório, que você tem que lidar
com a gestão do seu negócio, você vai sentir isso, tenho convicção. Quando você tiver o seu espaço, você estiver trabalhando, você está gerindo uma empresa. E você, de alguma, tem experiência do digital, mas o presencial é diferente. Você tem uma série de desafios que a gente não tem no digital e vice-versa. Mas, pensando nesse sentido, né, da rotina, então você sente, às vezes, cansaço, você Sim. sente, às vezes, esse tipo de... O que você faz para... Pronto, eu até estava sentindo muito essa semana, esse cansaço. Porque, como eu falei, como eu estou na finalização da graduação, eu tenho que realmente focar em atividades que são mais urgentes, como o meu TCC, por exemplo. Para quem não sabe, o TCC é o trabalho de conclusão de curso, né, que todos nós na odontologia temos que fazer para acompanhar o processo de conclusão do curso. Então, no último semestre você tem que apresentar lá um trabalho que antecede a você receber o diploma. Basicamente é isso. Com certeza. Aí, também essa parte, né, de transição, também, então, muitas emoções na cabeça. Então, como também, devido à grade curricular da UFRN, esse semestre, último período, a gente passa 2 meses para o TCC e 2 meses em estágio obrigatório, né? Então, como eu estou nesses 2 meses iniciais para o TCC e estou nessa fase agora com muitas emoções, acaba que tem dia que eu não vou postar nada hoje, vou fazer outra coisa, tipo assistir um filme no cinema, ir pra praia, ficar olhando pro teto, mas ficar pensando, sabe, sobre a vida. Eu acho que eu estou nessa fase agora. Mas acaba que, como eu falei, eu não tenho como hoje viver sem o Instagram, porque eu tenho algum projeto em andamento, por exemplo, eu tenho um podcast para participar, eu tenho uma live para participar dia 15, por exemplo, com a Dental Speed. Então as empresas acabam que dizendo assim, a gente aceita seu momento, mas a gente tem projetos em andamento. Então, como eu falei, hoje minha rede social ela não é só um hobby, ela é um trabalho para mim. Então é o que me mantém, sabe? São pessoas que também que têm um trabalho humanizado. A Dental Speed é um trabalho muito humanizado. Então, eles entendem meus momentos, entendem minhas fases. É uma equipe que eu trabalho desde 2019, então eles me conhecem pessoalmente também. Então, é isso. Eu tento me desopilar, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte assim, sabe, de natureza. Então, vou para uma praia, faço alguma trilha, vou aqui em Natal tem um parque, né, pra gente fazer uma caminhada. Então, acho que isso é necessário. Para outras pessoas pode ser que isso seja uma besteira, mas para mim, como eu vivo realmente nessa parte de exposição, de rede social, acaba que às vezes eu fico querendo distanciamento, sabe? Sim, acredito. Deve ser, chega uma hora que é demais, né? Tudo é demais e você precisa de um tempo. É tanto que e as pessoas notam que eu tô, como o público que me segue, como meu público é muito orgânico, as pessoas notam essa minha transição, notam um pouco minha ausência. Então eu recebo mensagem, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram que tem mais de 2.000 pessoas. Então teve uma fase agora que eu tive que trocar de celular e eu perdi meu chip e tal e tive que recuperar. Aí chegou lá uma mensagem no Instagram: cadê você no grupo? Você não tá mais no grupo, entendeu? Então as pessoas fazem: eu queria ver mais sua rotina, como é que você tá, você tá bem? Então as pessoas, como o meu público é muito orgânico, eu converso com as pessoas. Então não é um Instagram só com números, é um Instagram com pessoas que conversam comigo, que contam sua vida. Eu recebo muitas mensagens que às vezes eu não estou preparado para receber. Mensagem com um cunho assim, sabe, uma emocional muito forte, pessoas que passam por dificuldades e que mandam para mim, eu preciso dizer, não, você tem que ficar bem, você vai melhorar, continue, não desista. Pessoas que têm problemas familiares, estudantes, que mandam mensagens para mim e às vezes eu estou num dia que não estou bem, então eu tenho que mostrar que eu estou bem, entendeu? Então também é um desafio também mostrar que eu estou bem. Às vezes, sabe aquele, até viralizou, acho que na pandemia, e fora dos stories, como que você tá, entendeu? Então quem entra no Instagram, às vezes eu tô sempre bem, mas será que eu tô bem por trás da câmera, entendeu? Até porque hoje a rede social você tem como programar, sempre teve como programar seus conteúdos. Então às vezes, por exemplo, eu programo conteúdo que pra semana, nos meus stories, por exemplo, às vezes eu não tô naquele local, mas por projeto, sabe, que eu tenho que programar. Então às vezes eu programo conteúdo, igual esse podcast vai sair próxima semana, por exemplo.
Aí, às vezes, eu não tô bem naquele dia, mas eu tenho que postar, entendeu? Ah, tem um livro, não sei se você conhece, de um autor chamado Cal Newport, que ele chama Minimalismo Digital. Eu li esse livro, mas diferente de você, eu não tenho essa rotina de rede social, mas eu queria entender melhor como é que o negócio funcionava, porque muita gente também fica olha, tem que ter, tem que publicar, tem que fazer, e tem horas que é isso, tem horas que você não está com vontade de fazer nada disso. Ah, e você tocou num ponto importante de pessoas que indiretamente têm em você um tipo de guia. Isso. Ó, veja só, até então eu era como criador de conteúdo. Aí depois que eu comecei a receber mensagens, pessoas que compram as coisas através da minha indicação, eu fiz, não sou criador de conteúdo, também não sou blogueiro, porque o blogueiro ele vai, na minha cabeça, o blogueiro ele só se expõe, bom dia e tal, aqui, entendeu? Não, eu sou um influenciador de pessoas. As pessoas me seguem porque eu influencio elas no seu dia a dia como estudante, influencio como pessoa, entendeu? Então, eu me considero realmente, a partir desse momento, como um influenciador. Isso, Essa palavra influenciador, às vezes as pessoas usam, eu sou influenciador digital. Sim, realmente você é, porque até então não me intitulava como influenciador. Hoje, realmente, eu influencio pessoas. Entendeu? você fica confortável nesse papel? Eu digo no sentido de que pessoas podem ir até você procurando algum tipo de orientação ou alguma resposta e que naquele dia você não está bem para dar essa resposta. Como é que você lida com isso? Ou você acha que num determinado momento há a necessidade de falar, não, olha, eu influencio até aqui, a partir daqui eu não posso influenciar mais, ou não devo. Se você vê isso ou não, isso não é um problema. É o seguinte, as pessoas às vezes, como eu falei, às vezes vêm procurar mandar mensagem pra mim, eu não estou bem, mas às vezes sabe aquele negocinho, tipo, cara, ele tá numa situação difícil, eu também tô. Aí quando a gente começa a conhecer a realidade do outro, sabe que, tipo, tem pessoas que estão piores que a gente, entendeu? Então, ou às vezes eu tô pior do que a pessoa, então acaba que dando aquele equilíbrio, sabe? Sim. As palavras que eu vou falando é como se eu estivesse falando pra mim. Uma vez eu vi num livro uma teoria sobre conselhos e fala que quando a gente dá conselhos uns para os outros é como se a gente estivesse falando com a gente mesmo, entendeu? Então é muito isso. Você dá um conselho para uma pessoa e você está falando consigo mesmo. Legal. Isso é ótimo. Eric, e você já tem em mente o que você vai fazer quando você concluir? Vai seguir especificamente a odontologia, alguma área que te chama atenção, alguma especialidade? Você já planejou isso ou ainda não? Sim, eu sempre gostei muito da parte de estética, então pretendo seguir na parte de dentística e da prótese também. Hoje minha vivência é muito prótese, né? Que eu faço parte do grupo de extensão na faculdade, sou IC da professora também, Adriana Carreiro, Adriana, excelente professora. sem dúvida. E quero seguir nessa parte da prótese, sabe? Essa prótese com digital. E olha que legal, eu fui para a faculdade, para a UFRN, entrei num projeto de extensão que trabalha com digital. Digital. Muito bacana. E a professora Adriana passou um tempo lá nos Estados Unidos, na Indiana, fazendo essas coisas. Está com um laboratório muito bacana lá na UFRN. Com certeza. Até aqueles que, como você, pensam, né? Acho que é uma referência importantíssima a professora Adriana nesse sentido e com o projeto que ela tem lá atuando atualmente. Então, você vai para a área de odontologia estética, odontologia digital, com certeza. Isso. E vai ficar por Natal, vai pensar ir para fora? Até então eu pretendo ficar por Natal. Como uma pessoa responsável, né, meu irmão chegou agora para seguir fazer esse caminho que eu fiz, né, de cursinho, faculdade. Então eu sempre tive em mente que eu tenho que contribuir com a minha família. Então na minha mente eu tenho que estar com meu irmão para ele poder começar o ciclo dele, né, para poder sair de Natal. E eu estou muito feliz no Natal. Através, né, pretendo tentar conciliar a minha parte clínica como dentista, fazendo parte de alguns projetos ainda em andamento na faculdade,
porque eu pretendo futuramente entrar para um mestrado também, que eu gosto muito da parte acadêmica, e fazer minha pós-graduação. É um longo caminho pela frente. Através do Instagram também eu pretendo, né, não vou começar agora a minha parte acadêmica, porque eu tenho uma coisa solidificada através da rede social, então é odontologia, e eu posso, através da minha rede social, poder ajudar ainda mais as pessoas através de algum curso, então pretendo estar lançando alguns projetos que até estão já em andamento, já para quando acabar a faculdade eu já começar eles, entendeu? Então eu pretendo conciliar minha vida social com a rede social e como dentista também. É o momento agora das pessoas saberem como que vai ser minha vida pós-formado. Ah, me formei, e agora, entendeu? Então vou trazer várias realidades para o meu Instagram. Meu Instagram também ele tem um público bem engajado porque eu mostro muito minha realidade, meu dia a dia. Então eu mostro eu pegando o ônibus indo para a faculdade, eu mostro o perrengue, entendeu? Uma coisa que muitas pessoas que têm o Instagram que só mostram aquela coisa bonita, entendeu? Então eu mostro bonito, mas mostro também que tem um perrengue, entendeu? Eu mostro que na odontologia a gente tem que carregar vários materiais, a gente tem o perrengue para comprar a lista. Então é isso que também cria um contato íntimo com os meus seguidores, sabe? E o que você pode dizer para pessoas que estão começando num caminho parecido? Você observa isso? Você também influencia esse ponto de alguém falar, vou fazer isso também? Sim. O que eu queria ter escutado lá no começo, né? Que você não pode ter esse receio de querer, né, divulgar seu trabalho como estudante na odontologia, porque a gente começa a construir nossa carreira profissional desde que a gente pisa na faculdade. Então, eu sempre tive isso em mente, porque os nossos professores, eles que vão já dar aquela influência no mercado de trabalho. Para você ser, não, você pode até conhecer um colega lá e dizer, não, o Eric vai ser um bom profissional. Então, isso já começa a criar ali o seu mercado de trabalho. Então, eu sempre tive essa visão. Meu mercado de trabalho começou no dia que eu pisei na faculdade. Então, as pessoas, às vezes, elas, por exemplo, vou contar um caso interessante aqui. Uma amiga minha, eu tinha feito uma publicação lá e eu queria mencionar ela no Instagram. Aí ela falou, não, meu Instagram tá desativado. Aí eu fiz, sério isso? Seu Instagram tá desativado? As redes sociais, elas serão o futuro currículo. Infelizmente, será isso? Então, se você você está com seu Instagram desativado, aí eu perguntei, tu mora onde? Tu mora daqui em Natal? Ela, não, eu sou do interior. Eu fiz, tu tá fazendo uma besteira muito grande. Por quê? Se eu tenho um Instagram, por exemplo, eu sou do interior, sou de Serrinha dos Pintos, que é próximo a Martins. Se eu posto minha rotina acadêmica e eu quero voltar para o meu interior, as pessoas que estão lá em Serrinha me seguem, elas já vão saber que eu estou fazendo odontologia, que eu estou fazendo alguns casos clínicos, então, não, esse rapaz, ele vai ser dentista, entendeu? Então já fica ali plantando a semente. Então, se eu não tenho Instagram e eu termino a minha faculdade sem a rede social, sem postar um pouco sobre a minha rotina, e chega assim, formei, as pessoas, oxi, nem sabem que você estava fazendo odontologia, entendeu? E praticamente todo mundo que tem um smartphone hoje em dia, potencialmente tem um Instagram, um TikTok, qualquer tipo de um canal desse de comunicação. Então, se a pessoa não está ali, ela não vai aparecer. Estava conversando isso recentemente, falando até com a Nathalie, um colega meu, ele ele idealizou um médico super competente, extremamente competente. E ele idealizou um curso. Só que ele não tem Instagram. E daí, naquele bate-papo, né, eu também não sou nenhum especialista, mas falei, olha, você precisa ter Instagram, você precisa fazer aqui alguma conexão com as pessoas, elas não vão saber, não quero, e por algum tipo de orientação, criou lá um Instagram do curso. Ou seja, o Instagram era do curso, ele não tinha a imagem dele, não tinha o histórico dele, né? Vamos falar o currículo, quem ele era, o que ele fazia, onde é que ele se formou, a experiência dele com determinado tipo de situação. E colocou lá um Instagram frio e botou. O que aconteceu? Ninguém chegou. Ou chegou uma quantidade de pessoas
Até porque é indicação. Você fala, tem lá aquele curso, entra no Instagram X, eu mando o meu para o seu, você divulga. Então, não há como remar contra a correnteza. O profissional de saúde, o profissional já estabelecido, aquele que está em formação, ele tem que entender a mídia social. Você usou a palavra o futuro currículo. Eu não sei se eu posso dizer se é o futuro currículo, mas ele é sim, certamente, um canal para que você conheça aquela pessoa. Nós temos hoje eu conheço várias pessoas que têm Instagram, por exemplo, você vai seguir a carreira acadêmica, que não tem nenhuma carreira acadêmica e é muito bem sucedido em determinado campo. Vejo hoje pessoas que historicamente foram muito fortes na carreira acadêmica e que abominavam a mídia social, elas estão chegando para a mídia social como um meio de divulgação. Imagina, tenho acesso ao Instagram, um professor brasileiro que reside na Holanda, em Amsterdã, e ele tem um curso de bioestatística. E ele ele publica, não todo dia, mas com regularidade, ele publica sobre o que significa um teste de Kruskal-Wallis, o que significa probabilidade, e aquilo você faz no estilo carrossel, informações curtas, não que você vai aprender bioestatística com isso, mas ele está ali o tempo todo expondo e demonstrando para as pessoas. Despertando a curiosidade. E despertando a curiosidade, e eventualmente tem grupos de seguidores, e eventualmente alguns vão fazer o curso com ele. Então veja, uma pessoa que é ligada estritamente à área acadêmica, não tem consultório, não tem nada. Então, do mesmo jeito que uma pessoa, falando aqui de odontologia, mas também isso serve para o médico, para o enfermeiro, para qualquer pessoa, para o nutricionista, para o fono, para o fisioterapeuta, se ele não tem esse canal de comunicação, ele pode ser muito competente. Mas se ele não tem essa divulgação, a pessoa não acessa. Então, a gente usa até o termo assim, infelizmente. Eu não sei se é infelizmente, mas é uma daquelas tecnologias disruptivas. O Instagram ele chegou, como outros canais, que se você não entrar ali e não se expuser de alguma maneira, as pessoas não vão acontecer. Então, aquele que fica reagindo negativamente ou achando que isso não é importante, ele vai sentir muito rapidamente que não é o caminho. Você concorda? Você tem muito mais experiência. Então, a quem está nos ouvindo, eu espero que a gente tenha bastante ouvinte nesse podcast, porque é um tema muito atual, muito importante e vindo de uma pessoa que construiu isso do zero. Então, você tem uma experiência prática do que é o Instagram e do que é a rede social como um mecanismo de divulgação científica, pessoal, e inclusive construindo uma rede de relacionamento que vai ser importante para a sua profissão daqui muito em breve. Um ponto importante que o senhor falou foi sobre seu amigo, né, que é médico no caso, que ele lançou, só voltando, ele lançou um curso, e ele não estava presente a imagem, né, isso? Exatamente. Isso era um ponto muito importante, porque eu até trouxe aqui, esse era a minha imagem no meu Instagram, então é um desenho. Antes era uma foto minha, né? Aí depois eu disse, não, vou criar um desenho. Aí esse desenho até quem fez foi uma seguidora colombiana. Que legal! Eu uso, né? Até então eu uso, mas depois que ela... Presta aqui, Eric, ó, só mostrar aqui, depois o Gabriel foi uma seguidora um zoom colombiana. aqui, ó, Gabriel, dá um zoom pro pessoal ver, olha que bacana. Um colega da Colômbia que fez aqui pro Eric, olha, muito bacana. Aí eu passei um bom tempo usando, né, essa foto, né, esse desenho que ela fez, mas depois quando eu viajei, né, fui para um congresso na Paraíba, aí tinha uma seguidora e ela não me reconheceu. Não é tão parecido, né? aí a colega fez, não, é ele, é do Instagram.
Às vezes, mas não, tão diferente. Ah, é um desenho. Então, ela não conseguiu me associar, entendeu? Aí eu fiz, eita, calma aí, eu tenho que aparecer mais, eu tenho que colocar minha foto lá. Porque pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, pode ver, tipo, as pessoas, elas gostam da Coca-Cola, mas se a propaganda da Coca-Cola, se for colocar só a Coca-Cola, não vai dar um bom engajamento. Agora, pega uma pessoa bem bonita tomando Coca-Cola, entendeu? Pega uma pessoa bem bonita, essa pessoa comendo McDonald's. Então, as empresas começaram a ver o quê? A questão da humanização do conteúdo. E isso é muito importante. Eu até fui agora para o CIOSP, agora em janeiro, e uma loucura, não esperava, não consegui, eu só consegui assistir um hands-on, porque o resto eu tive que cumprir a agenda das parcerias. Então fiquei bem feliz, mas foi uma loucura. Aí até então teve uma empresa lá, não vou conseguir agora citar o nome, mas é uma empresa que ela trabalha com ultrassom, sabe, na odontologia. E os materiais são bem caros, né? E aí, quando eu tava passando pelo corredor, a mulher do marketing olhou pra mim e fez, eu quero falar com você. Aí eu disse, tá bom, vamos falar. Aí ela falou assim, eu quero humanizar a minha empresa. Porque meu Instagram, o Instagram da empresa, ela só tem os materiais, só tem as máquinas lá. Eu quero humanizar isso. Então as pessoas, cada vez mais, elas veem a necessidade de colocar uma pessoa para humanizar aquela empresa, entendeu? Porque, mais uma vez, as pessoas sempre estão conectando com pessoas, então as pessoas se conectam comigo, entendeu? Eu não vou se conectar com um símbolo. E até uma dica para quem, né, você estava perguntando para quem está começando agora na rede social, que não coloca logomarca no perfil. Não vai dar engajamento. Não vai rolar. Não vai rolar, então coloca uma foto, por exemplo, para quem está formando agora, invista em umas fotos profissionais, para começar a usar aquela foto sua, entendeu? Então coloca uma foto no perfil. Outra dica também sobre rede social é não deixe o Instagram privado. Então, isso é muito importante. Se eu acesso o Instagram, por exemplo, do professor José Sandro, e ele está privado, como paciente, principalmente para quem vai atender como dentista e quer conquistar paciente, o paciente nunca vai lhe seguir, entendeu? Para ver seu perfil. Ele vai, então, vai no outro profissional, esse aqui está o perfil aberto, já começa lá a ver o portfólio, já vê as fotos, vê os casos, entendeu? Então, se você está com seu Instagram privado, está perdendo. Porque as pessoas, elas querem entrar e elas querem lá, sabe, dar aquela stalkeada, assim, saber o que está fazendo da vida. Que é também outra dica importante. Então, já dei 3 dicas. A primeira dica foi colocar a foto no perfil sua, não coloque logomarca porque não dá certo. Logomarca é só para colocar assim, sabe, no prontuário, para colocar em outra coisa, não colocar em perfil do Instagram. Não deixar o Instagram privado, porque as pessoas, o seu paciente nunca vai lhe seguir porque ele tem assim uma vergonha de seguir, e às vezes, tá privado, então o Instagram pessoal dele, entendeu? Então, colocar também fotos, né, sobre sua vida pessoal. Então, se a pessoa vê, por exemplo, o senhor fazendo uma viagem no exterior, é porque o senhor está ganhando dinheiro, então o senhor é um bom profissional. Isso conta muito. Então, qual a sua imagem está passando? Quando eu falei sobre currículo, a gente sempre vai ter lá o nosso currículo raiz, né, que a gente faz nosso caminho como acadêmico, como fazendo curso. Mas quando eu falei sobre currículo, é o seguinte, que as pessoas elas entram lá e elas já têm uma imagem de quem você é. Então, se você é uma pessoa que só posta, por exemplo, em festa, se você só posta fazendo curtição e você não tem odontologia, como é que a pessoa vai se conectar com você sobre odontologia? Então, você tem que mesclar, que é uma dica também minha, que as pessoas têm feito muito e tem dado certo, é você não criar uma conta profissional e uma pessoal, mas sim você juntar as duas. Então, você posta um momento seu curtindo, se você faz viagem, não é um Instagram ostentativo. É assim, postar com a família, entendeu? Vou aproveitar esse momento, você vai continuar com Certo. isso. Lembre que você vai continuar com as dicas. Mas esse é um ponto sensível. Na minha opinião, eu quero te ouvir. Você citou um aspecto interessante. É claro que você ilustrou. Eu viajo, então eu sou um bem-sucedido. O Instagram é um lugar de pessoas bem-sucedidas? Veja, eu digo isso certa vez, uma pessoa, um profissional, aqui ninguém vai falar nome, mas um profissional fez uma postagem com... Como é que chama aquele treco de botar no pescoço? Eu esqueci. É o... Cachecol, aquilo.
Bom, em Nova York, eu achei muito criativo um exemplar do New York Times, lendo, uma compleição assim, compenetrada e é só mais um dia em Nova York. Claro que esse sujeito ele tem uma especialidade, só que as pessoas também têm acesso ao outro lado. E você vê que aquilo ali é muito, talvez, não realista. Então, como essa comunicação, como ela, na sua opinião, ela deve ser feita para que ele não seja um ostentativo, mas ele representa que o seu caminho está lhe proporcionando coisas boas? Onde é que está o limite disso? Justamente tem que ter um certo limite e não passar uma imagem que você é uma pessoa ostentativa, porque as pessoas já vão encarar de uma forma negativa, sabe? Ah, não, só tá, tipo, trocou de carro, já aposta ali, por exemplo. Não. Então, por exemplo, na minha opinião, se o senhor, por exemplo, o senhor é um dentista, o senhor pode viajar, por exemplo, para um congresso, sempre atrelar alguma coisa, ou se não fazer uma foto com a família, entendeu? Então, isso traz uma boa imagem para o seu seguidor. Em relação à parte, né, que talvez fique um pouco assim, você realmente tem que fazer viagem para o exterior, foi só um exemplo mesmo. Não, claro, e eu usei como uma provocação mesmo, porque é a coisa mais natural do mundo você ir para fora, no sentido de você quer fazer uma viagem familiar, você quer ir para um congresso. O que eu chamei a atenção é o lado, às vezes, muito de, talvez assim, uma coisa muito montada. É natural que se você é uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, isso vai lhe proporcionar momentos e situações nas quais você pode usar como ilustração, que você pode colocar ali. E por outras, a gente percebe que pode ir por um caminho diferente, né? Então tem que ter esse cuidado. Com certeza. Do mesmo modo que eu concordo plenamente com você, deixar eu tô até bem, viu, Nathalie? Meu Instagram, então, tá meus 500 seguidores, porque eu não faço nada disso que ele falou. Quer dizer, eu tenho foto também, mas uma coisa, eu me lembro, certa vez, trabalhando com uma colega de uma agência de comunicação, ela falou, tem cuidado, né? Porque você é profissional, você tá com Instagram, muitas pessoas, e existem as postagens dos mais diversos tipos, né? Assim, eu digo de outras pessoas que postam em situações e para não criar aquele automático da curtição, né? E às vezes você está curtindo uma coisa que não tem relação com o seu foco, com a sua profissão. Você já passou por alguma situação dessa? Onde alguém fez um comentário para você que não tinha nada a ver com a sua postagem inicial? Tipo, você estava lá na praia tomando um drink e alguém curtiu e entrou em contato com você por outro motivo? Acho que não, isso não acontece. Sim, que não seja da odontologia. Isso. Pessoas que não são da odontologia. Né? Eu digo, no geral. Pronto, então vou trazer um exemplo muito bom que tem mudado um pouco o meu público. Então, até então, meu público era estudante de odontologia, era profissional da odontologia, professores da odontologia, técnico em saúde bucal, público da odonto. Como eu falei, eu postei esse conteúdo que fala sobre um pouco da minha trajetória, né, saindo de casa, tal, vivenciando essa fase acadêmica, finalizando a graduação, que foi o vídeo que eu falei que alcançou mais de 600 mil de alcance e mais de 50 mil curtidas. E aí o público que está chegando agora, com esse conteúdo, como ele toca muito no íntimo de mães, então eu estou recebendo muito um público de mães. Então são mães de estudantes. E isso é bem interessante porque eu estou vendo que eu não publico mais só para odontologia. Eu publico para universitários em geral. Então são mães de estudantes que acabam consumindo conteúdo e estão abrangendo ainda mais um portfólio, entendeu? Não é só sobre odontologia. Agora eu produzo conteúdo sobre minha vivência longe dos meus pais, minha trajetória como universitário. Então, é um público que chegou mais de 5 mil pessoas, entendeu? Isso mudou um pouco, meu público. Então, você vê que você passa a ter uma certa
responsabilidade agora com esse público também, Com né? certeza, Você tá publicando com certeza. coisas pra E é eles. um público bem legal. Se eu abrir agora meu Instagram e for ver as pessoas que estão chegando agora, assim, realmente são essas senhoras, sabe? Eu estou achando bem interessante isso. E elas comentam meus conteúdos, mandam também mensagens motivacionais. E como que eu sei que são mães dos estudantes? Eu recebo também os estudantes mandam assim, veja só, minha mãe encaminhou seu vídeo. Eu vou falar para ela que eu lhe conhecia, entendeu? Então, eu estou abrindo ainda mais meu público, entendeu? Ah, muito legal. Bom, Érico, nós estamos aqui acho que há quase uma hora falando, né? Poderíamos passar muito mais tempo, mas eu sei também que você tem as suas atribuições. E para a gente encerrar, qual que é a mensagem geral que você deixa para nós, profissionais, estudantes, dentro dessa sua trajetória, usando a mídia social como uma ferramenta de crescimento profissional? Eu diria que você não deve ter medo de errar durante essa sua trajetória. Tem que se jogar mesmo, porque rede social, eu produzo conteúdo, como falei, desde 2018, então muitos acertos e muitos erros. Então a gente produz um conteúdo, já teve momentos de eu produzir um conteúdo, gastar mais de uma hora produzindo conteúdo, e aquele conteúdo não tem engajamento legal, então meio que gera um pouco de desmotivação para mim. Então, cara, eu passei mais de uma hora não produzi o conteúdo para vocês, não engajou. Então, teve momentos também que eu só produzi o conteúdo em 2 minutos, por exemplo, e deu um engajamento muito bom, entendeu? Então, a gente tem picos nas redes sociais. Como eu falei, eu vivo disso, entendeu? Graduação e rede social, então tem que conciliar os dois. Então, se você está começando agora com a rede social, tem que se jogar, entendeu? Então, tem que ter o quê? Constância, entendeu? Tem que ter persistência. Não é fácil. Não é fácil você ficar mantendo uma rede social, onde você tem que ficar pensando, tipo, direto no conteúdo que você vai produzir, ter uma ideia nova também, porque são vários Instagram. Enquanto o Brasil o Instagram é onde tem maior número de usuários. Então, isso já pega uma responsabilidade, porque são várias contas. Então, tem que sempre trazer uma ideia inovadora para você poder estar lá, né, no pico. E sempre produzir conteúdo, porque quem é visto sempre é lembrado, né? Então, é isso. Tem que se jogar mesmo. Muito bom. Érico, então quero te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que quem assistir o nosso podcast vai ter um monte de informação bacana, vai ter um monte de insight para aqueles que estão começando, aqueles que não começaram eventualmente e que tem algum tipo de dúvida, né? E vamos compartilhar. O seu não precisa compartilhar, o seu Instagram já é gigantesco, mas é muito importante que as pessoas tenham acesso a isso, tenham acesso a essa sua experiência. Eu tenho convicção que você vai desenvolver uma carreira brilhante na odontologia. Não brilhante no sentido só da fama, mas pelo comprometimento, pela persistência, né? A resiliência de passar por fases às vezes não muito boas e continuar seguindo. Isso é uma característica que ela vem da era pré-digital. Conheço várias pessoas, colegas que em outras situações que também passaram por situações difíceis e que perseveraram e no final do dia acabaram se tornando excelentes profissionais. E que sirva, claro, né, de estímulo para toda uma geração, cada vez mais os mais novos. Você vai passar por isso também. Os mais novos vão chegando e eles vão chegando com uma carga de informação às vezes maior, mais rápido, tudo é muito rápido, mas o importante é que você possa inspirar as pessoas, né? Que você já faz isso com certeza e que possa abrir um outro canal, uma outra perspectiva dentro, inclusive, da nossa profissão, porque isso é muito relevante. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você. Espero que a gente possa fazer outras, né? Tem uma dica para deixar ainda. Claro. Uma coisa que também eu gosto sempre de ler, né?
E um livro também que mexeu comigo foi o livro que chama-se O Poder da Autorresponsabilidade. Conhece ele? Conheço. E que ele fala que cada um de nós temos a vida que merecemos. Então, cada um tem a vida que merece. Por mais duro que seja essa frase, mas ela é muito verdadeira. Então, o fato de eu estar aqui nesse podcast, o fato de eu ter meu Instagram, o fato de eu estar na UFRN, foi a vida que eu mereço. Então, eu batalhei por isso. Então, o senhor lançou o convite para eu vir para o podcast aqui. Mas quem se moveu para acordar, para dizer, não, vou estar lá na hora certa, entendeu? Então, é a gente que tem que correr atrás disso. As pessoas acabam ajudando a gente, mas se a gente não se jogar, como eu falei, nada vai acontecer. Nada. Sem dúvida. Na mesma linha desse livro, tem um livro escrito por um militar americano que chama Arrume Sua Cama. Esse livro é quase um best-seller. E tem um trecho no YouTube que ele falando. Mas é muito interessante que ele fala, se você acordar de manhã e arrumar sua cama e o seu dia der tudo errado, quando você chegar à noite para dormir, sua cama está arrumada. Se você não consegue nem arrumar sua cama, você não vai ter nada. Então, além do glamour das coisas, a ralação que a gente chama, né, de estar ali construindo todo dia, se expondo, escrevendo, muitas vezes abrindo mão, né, da diversão, de momentos de lazer para estar criando alguma coisa, isso faz uma diferença enorme e que muitas pessoas às vezes ignoram, né, que esse sucesso ele não é do acaso, não é porque uma pessoa tem um talento especial. Tem outro livro também que chama Desafiando o Talento, que é sobre isso, né? O talento é uma parte da nossa natureza que a gente tem, mas se não trabalhar, meu amigo, se não botar para frente, as coisas não vão evoluir de maneira significativa, né? E você não vai construir nada de útil na sua vida. E essa presença na rede social, tudo que a gente vai começar na nossa vida é muito difícil. Então, se eu vou começar a academia a próxima semana, por exemplo, os primeiros 20 dias, né, que o livro também, O Poder do Hábito, né? Do hábito, os 21 dias. É muito difícil. Então, as pessoas às vezes, é tão difícil fazer conteúdo, você faz com tanta naturalidade. Sim, mas eu tô desde 2018, então eu já tenho uma certa vivência nisso. É uma coisa assim que pra mim, eu já vou fazer um vídeo, já sei o time do momento, entendeu daquilo. Então, as pessoas às vezes querem começar, mas não querem realmente se dedicar àquilo, entendeu? Então, a dedicação é muito importante nesse primeiro momento para quem está começando agora. E é isso. Quem sabe quiser mais dicas, só chegar lá no direct, mandar mensagem. Com certeza. Vamos encaminhar o seu para ter uma... Eu mesmo estou tendo um monte de dica hoje. Obrigado. Pessoal, então, muito obrigado pela audiência. Relembro, faça inscrição no canal. Vamos chegar perto do Eric, viu? Vamos chegar perto dele em breve. E assine o sininho das notificações para que a gente sempre esteja a par dos conteúdos que a gente lança toda segunda-feira aqui no canal. Tá? Muito obrigado e até a próxima.